Ótimos estudos para todos. Eu vou falar agora dos excludentes de culpabilidade no direito penal, que isenta de pena o autor da infração penal. Começando pelo elemento da culpabilidade, salientando que os três elementos da culpabilidade são a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então vamos lá para o primeiro elemento, ou seja, o elemento é a imputabilidade. Qual que é o excludente? É justamente a inimputabilidade. E qual será o primeiro desse excludente? Justamente em face de enfermidade mental. Nesse particular, unem-se dois critérios de acordo com o ordenamento penal brasileiro: o biológico e o psicológico. Então, daí a denominação biopsicológico. No tocante ao critério biológico, a enfermidade ela se manifesta no organismo da pessoa por um desenvolvimento mental incompleto, ou seja, a pessoa não tem as características de um ser humano normal. Então, é uma má formação, entre outras possibilidades, a qual deve ser comprovada sempre por um profissional, um perito, um médico especializado de notório saber nessa área. Então, diz respeito ao critério biológico, a própria biologia, a etimologia da palavra nos traz, né? A fisiologia ao corpo da pessoa, que soma-se para poder performar o critério biopsicológico com o critério psicológico. Então, o critério psicológico ele acontece por conta da enfermidade mental, justamente em que, no tempo da ação ou omissão, o autor seja inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta. Ou seja, essa enfermidade biológica, ela proporciona um desentendimento, uma falta de compreensão do autor, de entender daquilo que está fazendo, aquele ato que está praticando, tenha um caráter ilícito no tocante à sua conduta. Então, essa pessoa, psicologicamente, não consegue entender que cometer o crime é errado, ou então não consegue controlar seus impulsos. Justamente uma reação, uma manifestação no mundo real da enfermidade que é justamente do ponto de vista biológico, mas se manifestando no viés psicológico, e isso gerando uma atitude no mundo real. Então, essa é a relação, esse nexo de agregação do fator biopsicológico. Então, o que nosso ordenamento entende? Que essa pessoa é um doente, ela possui enfermidade. Logo, ele não pode ir para a prisão, não é? Ele tem que ser tratado, tem que ser medicado, não é? Justamente em face disso, por conseguinte, a sanção que deve ser aplicada é uma medida de segurança, através da prolação de uma sentença absolutória imprópria. Ou seja, não vai condenar o réu. Ocorreu ilícito, ninguém vai negar isso, seja o ordenamento jurídico e seja também o fato do caso concreto em si, calçado na tipificação do ilícito, especificamente. Então, essa sentença é absolutória imprópria. Se fosse uma sentença convencional, ela condenaria o réu. Convencional ou própria. Reitera-se, o juiz proferirá sentença absolutória imprópria, no caso de que, depois da fase de instrução, é claro, isso ficar devidamente comprovado, então vai ser chamada perícia, não é? Esses exames médicos deverão ser atestados por profissionais especializados, o juiz pode nomear um perito para que ele possa confirmar esse laudo, e, em regra, isso realmente acontece. Então, ao final desse conhecimento, o juiz proferirá, caso esteja convicto
que esse acusado tenha uma enfermidade mental, uma sentença absolutória imprópria e não encaminhará, não ordenará a pena restritiva de liberdade, e sim a aplicação de medida de segurança, quais sejam a internação ou o tratamento ambulatorial. No caso da internação, como o próprio nome diz, o acusado deve ser internado num hospital de custódia ou então no manicômio judiciário, porque realmente não tem como ser tratado ambulatorialmente, ou seja, com remédios, medicamentos que possam conter esse desvio de conduta, enfim, que essa pessoa consiga conviver em sociedade de uma forma que não afete os bens jurídicos alheios. Um outro excludente de culpabilidade, que também gera uma inimputabilidade, ligado ao elemento da imputabilidade, é justamente a menoridade. Não é? Para aqueles que têm menos de 18 anos, existe uma presunção absoluta da excludência da culpa. Então, apenas pelo critério da idade. Então, esse eventual autor menor de 18 anos não pratica crime, e sim a conduta dele, o fato que ele praticou, ele vai ser enquadrado como um ato infracional análogo ao crime, muito nos termos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E será submetido ao julgamento de ato infracional, tendo por conseguinte a sua não submissão a um processo criminal ordinário. Será submetido, portanto, após o julgamento, ele será recomendado, será sentenciado para cumprir uma medida protetiva ou uma medida socioeducativa, com fulcro justamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quem se interessar, tem um videozinho aí no canal que tem todas as especificidades aí dessas sanções aplicáveis ao adolescente. Outra causa que exclui a imputabilidade dentro da exclusão da culpabilidade, ou seja, é um excludente e torna aquele autor inimputável, é justamente a embriaguez involuntária. Vou repetir, involuntária, ou seja, aquela pessoa não quis, porque senão seria uma embriaguez pré-ordenada, que é uma causa até de aumento da pena. Mas nessa hipótese da exclusão da culpabilidade pelo elemento da imputabilidade, pelo excludente da inimputabilidade, justamente a embriaguez involuntária completa. Tem uma garrafa aí de aguardente para contextualizar, para ajudar a gravar também na memória. Então, vamos lá. A conceituação de embriaguez completa deve ser acidental. A pessoa, na hipótese, fica inteiramente incapaz. Inteiramente, eu grifei. Esse termo que os senhores e senhoras têm que guardar. Inteiramente incapaz. Por completo, não é? De compreender o caráter ilícito do fato. Então, a pessoa ficou fora das suas razões totalmente, inteiramente, completamente. E essa embriaguez se deu por causa de um caso fortuito. Exemplo, a pessoa estava próximo de uma planta que exala substâncias alucinógenas no ar e ficou completamente fora de si, né? Já que o caso fortuito, segundo a doutrina majoritária, advém de forças da natureza, ou então de uma situação de força maior, que é justamente por conta de um ato humano. Por exemplo, remédios ministrados
para esse autor, que, por uma questão de reação, né, orgânica, ele ficou totalmente, integralmente, completamente fora das suas razões. E também a embriaguez involuntária, que é justamente quando a pessoa também não desejou, a pessoa não queria se embriagar, mas alguém, a revelia, não é, dessa pessoa, coloca, por exemplo, enquanto a pessoa vai no toalete, uma droga, um comprimido no copo da vítima, que não sabe, não vê, não percebe, não deseja, e toma esse remédio desapercebidamente, e com isso ela fica totalmente, inteiramente, completamente incapaz, por consequência dessa embriaguez involuntária, que também é uma excludente de culpabilidade, que é pela inimputabilidade. Então, torna-se inimputável também. Existe o fato ilícito, se assim o praticar por essa causa, porém, ele é inimputável. Não tem culpa de compreender o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. E se ele não tem culpa, ele não agiu com negligência, com imprudência e nem perícia. Então, não teve, muito menos o dolo, e a culpa. Ele não compreendeu o que estava fazendo, porque estava totalmente... Ele não sabia que a conduta era criminosa, ele não tinha essa noção, ele estava inteiramente fora de si, do seu estado de compreensão. Ele perdeu, o autor, o controle completamente de seus instintos, de seus movimentos, da sua razão, do seu raciocínio, do seu viés cognitivo, do seu psicológico. Está embriagado e sem nenhum tipo de noção do que está fazendo. Ele não sabe que aquela conduta é errada, nem minimamente. Não sabe discernir o certo do errado. Está completamente deslocado, muito doidão, como diz o dito popular, mas é completamente doidão. Então, assim, ele, com todo respeito, né? Isso é só uma forma de fixar. Tem que haver essa relação de vinculação comprovada, ou seja, entre a embriaguez e a infração penal. Então, ele estava totalmente embriagado, completamente embriagado, então, por isso, ele praticou um ato sem estar munido daquela vontade ou mesmo da culpa. Então, em razão disso, e esse viés da ligação da embriaguez com a infração penal é necessário que seja comprovado no caso concreto. Então, o sujeito não queria se embriagar, ponto. Não é? Ele não chegou lá no barzinho para tomar uma cervejinha, nada disso. Então, nesse sentido, deve ser acidental a embriaguez, que não pode ser culposa no direito penal. A culpa vem da negligência, da imprudência, da imperícia. Não ocorreu nessa hipótese nenhum desses três elementos para formatar a culpa, ou seja, ele se embriagou por força maior, ou caso fortuito, ou então de forma involuntária, e não ensejou, para fixar os conceitos, a embriaguez pré-ordenada, que é aquela que a pessoa vai beber, vai bebendo, 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 pronto. Aí ficou realmente naquele estado crítico, né, de falta de noção geral de tudo, mas, porém, nesse caso, foi voluntário. Então, ele responde com justamente até um fator a mais, um fator que aumenta a pena caso ele venha cometer crime. Nesse caso da involuntária, não. Ele foi forçado, foi obrigado a ingerir a bebida alcoólica, não é? E isso pode, por analogia, né, pessoal, ser uma droga também, certo? Então, exemplo, numa despedida de solteiro, a turma lá enfiou à força o copo na boca da vítima, com cachaça, por exemplo, ou com outra substância tóxica, uma droga,
Então, essa pessoa foi dominada, ela não tinha como resistir, ela não queria, né? E mesmo assim ficou embriagada e perdeu a noção totalmente, completamente, integralmente. Agora, um ponto de atenção, pessoal, é quando justamente essa embriaguez ela é involuntária, é claro, sendo um excludente de culpabilidade, ela vem do artigo, justamente aqui está mencionado, 28, parágrafo 1º do CP. E está aqui o texto legal do CP, e nós vamos abrir ele aqui. Então, continuando, não exclui a imputabilidade penal, ou seja, é imputável, não tem o excludente. A emoção ou a paixão, isso pode ser uma causa de diminuição da pena, mas não exclui a culpa. No caso, a emoção ou a paixão. A embriaguez, no tocante à embriaguez, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, não é excludente, está aí, literalmente, no texto legal. Parágrafo 1º, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, olha o termo, pessoal, tem que ficar muito atento nesses detalhes. Proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente, de novo, inteiramente incapaz, inteiramente, de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. No seu parágrafo 2º, traz uma causa de redução da pena de 1 a 2 terços, que é a mesma da tentativa, está aí, 1 a 2 terços. Se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito, força maior, associa-se também a embriaguez involuntária, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade. Vamos parar aqui. A plena capacidade significa o quê? Que tinha alguma capacidade, não é? Então, aqui já não é mais a integral, vamos dizer, perda da sua razão, da sua capacidade cognitiva, não é? Aqui existe apenas a perda de parte. Então, não é total, é parcial. Ou seja, o autor não tinha a falta completa da compreensão, mas uma falta parcial da compreensão. Então, é lógico, isso é um fator, vamos dizer assim, semi-excludente, ou um fator de redução da pena, porque vai reduzir até 2 terços do que o legislador arbitrou no tipo penal específico do ato que ele cometeu. Bom, agora passando para outro elemento da culpabilidade, é justamente o potencial conhecimento da ilicitude. Então, pessoal, para não ficar muito enfadonho, eu vou partir aqui em 3 vídeos, e aí vocês podem dar uma respirada, tomar uma aguinha, tranquilo, para continuarem os seus estudos. Eu quero salientar que o mapa completo, o mapa mental, de todos os 3 elementos e seus excludentes da culpabilidade, está disponível, é só dar uma clicadinha aí embaixo, que nós enviamos para vocês aí rapidinho. Tá? Vocês estarão ajudando aqui o nosso trabalho e dando uma otimizada muito grande nos seus estudos, né? Vocês vão parar de perder tempo aí com esse verdadeiro, vamos dizer, turbilhão de informações que vocês têm e passar a estudar de uma forma mais concisa, uma forma mais objetiva. Os mapas realmente proporcionam uma memorização muito efetiva, isso já está comprovado cientificamente na esfera da neurolinguística. Então, confiram e comprovem, vocês vão ganhar muito tempo. Um grande abraço e retornaremos com o segundo vídeo, que é o potencial conhecimento da ilicitude, e o terceiro dessa série, que será a exigibilidade de conduta diversa. Um grande abraço para todos vocês.